Para Jesus voltar, só está faltando o povo de Deus entender e praticar a justificação pela fé. É receber a justiça de Cristo, é isso que está faltando. Mas as pessoas não conseguem entender que a justiça de Cristo, ela vem para a gente através da sua palavra revelada. Jesus entrou em 1844 no lugar santíssimo para dar a última revelação. E a igreja está relutando em receber essa última revelação. Não obedece essa revelação, por isso que Jesus ainda não voltou. Cristo em você é a palavra viva, é a palavra dentro de você. Você não faz mais a sua vontade, você faz a vontade de Cristo revelada na sua palavra. Entendeu? Antigo Testamento, Novo Testamento e escritos de Ellen White. Quando você vive e aceita isso, e você reconhece que você é pobre, miserável, cego e nu, você vai receber os 10 mandamentos. O Espírito Santo, Jesus vai qualificar, vai capacitar você a obedecer perfeitamente a sua lei. É isso que está faltando para Jesus voltar, é você obedecer a palavra, entendeu? É só isso. Eu vou apresentar agora para você 3 textos que explica isso detalhadamente para você. Interessante. 3 textos que deixam muito claro isso, né? Para todos vocês. Ó, o primeiro texto diz assim, ó: Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal. Então você precisa entender que você nasceu, né, de acordo com esse texto aqui, de acordo com Romanos capítulo 5, verso 19, você nasceu com um pecado. Romanos 7 fala que o pecado habitava em Paulo. Então você precisa entender que o pecado habita em você desde o seu nascimento, desde a sua concepção no ventre da sua mãe. Você tem tendência hereditária para o mal que Jesus não tinha. Então quando você entender isso, você vai parar de seguir regrinhas de etiqueta, regrinhas para te ajudar a guardar a lei de Deus perfeitamente, como os fariseus faziam. Os fariseus faziam isso, eles criaram mais de 400 leis, quase 500 leis, para ajudar eles a seguir a lei de Deus. Só que a gente não precisa de regrinha, porque a gente já tem a palavra. Paulo fala assim, ó: não me envergonhe do Evangelho. Capítulo 1, verso 16 de Romanos. Por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você precisa crer que a salvação de Jesus está na sua palavra. Quando você entender que fazer toda a vontade dele revelada do lugar santíssimo para o povo dele no tempo do fim é a salvação, você vai entender que parar de comer carne é salvação. Você vai entender que quando ele disse lá do lugar santíssimo para Ellen White, ó, fala para o povo aí se mudar das cidades e morar no campo. Porque agora já veio o sinal. A tentativa de colocar o decreto dominical no Congresso americano por Blair, pelo movimento de reforma, é o sinal para o povo sair, como foi o sinal, a primeira tentativa de destruir Jerusalém pelo exército romano lá no passado. Então, quando você recebe essa informação de Jesus do lugar santíssimo e pratica ela, você está sendo salvo, você está sendo liberto, entendeu? Você agora é uma nova criatura. O manto de justiça de Cristo desce até você, através do Espírito Santo, ele te cobre, entendeu? E aí vai acontecer isso aqui que está no texto abaixo, ó. Que está no fim do texto aí de desejado, né? Que está aqui, ó, e também no texto abaixo, ó, e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Jesus entrou no lugar santíssimo em 1844 para voltar a essa terra, gente. O que ele está esperando então? Desde 1844. O trabalho dele lá no lugar santíssimo é assim, ó, ele faz rapidinho. Então o que ele está esperando? O que você acha que ele está esperando? Ele tá faltando isso aqui, ó. Está escrito aqui, ó: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo. Ele enviou mensagens do lugar santíssimo para qualificar um grupo de soldados, para combater a besta, o falso profeta, a grande Babilônia. Só que esses soldados não querem receber a sua justiça, porque eles não querem praticar a sua palavra, a sua verdade. É isso que está faltando. Ellen White disse que esse movimento
cresceu muito com Jones e Wagner em 1888, né? E Jesus poderia ter vindo se a igreja tivesse aceitado isso que eu estou falando para vocês agora, mas a igreja rejeita. A igreja não segue, faz como os fariseus. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a vossa própria tradição. Nós estamos guardando a tradição. Nós estamos guardando os rituais. Nós criamos rituais. Ah, porque tem que orar tal hora, porque tem que acordar tal hora, porque tem que estar lá tal hora, porque tem que fazer isso, tem que fazer assado. Não, você não precisa se salvar. Já tem uma salvação para você, é a palavra revelada. Então, olha só, gente. Jesus não está esperando o mal fazer alguma coisa, não está esperando o decreto dominical vir. O decreto dominical vai vir quando o povo começar a pregar, quando o povo estiver cheio do Espírito Santo pregando, aí vai vir o decreto dominical. Olha só essa segunda mensagem, o pecado deve ser removido. Você precisa entender que existe uma vitória sobre o pecado. Apesar de você ter nascido com o pecado, apesar desse pecado, o que é o pecado? É a tendência hereditária. O que é essa tendência hereditária? São os sentimentos, são os pensamentos que vêm em você, mesmo sem você querer. Pensamentos, sentimentos errados. Mas você precisa vencer. Não pode fazer como a liderança está falando para você, que você vai pecar até Jesus voltar. Porque o texto aqui está dizendo o quê? O pecado deve ser removido. E o manto de justiça de Cristo deve cobrir o transgressor da lei de Deus. Entendeu? Para o manto cobrir você, você precisa parar de pecar. Você precisa parar de escutar o sentimento que tem errado em você. Você precisa parar de escutar as tentações de Satanás. Você precisa parar de escutar o seu pensamento errado que vem. Mas ele vai vir. Até Jesus voltar vai vir. Então está errado também o outro grupo que fica falando que a gente vai ser completamente perfeito. Não vai. Por quê? Qual que é a nossa diferença? Você precisa entender que existe uma diferença muito grande entre nós e Jesus. Jesus nasceu santo, ele é o ente santo, ele nasceu perfeito. Ele não tinha tendência hereditária para o mal, nenhuma. Nós temos, gente. Está escrito aqui no texto, ó. Está escrito aqui, ó. Não está claro aqui não para você, ó. Cristo deu seu Espírito como poder divino para vencer toda e qualquer tendência hereditária, cultivada para o mal. Tem a cultivada para o mal, que é aquela que você escolhe e cultiva, e tem aquela que ela vem. Então essa aqui, ó, tendência hereditária, ela vai ter até a volta de Cristo, quando nós seremos transformados num piscar de olhos. Entendeu? Mas nós precisamos vencer ela. Então, a liderança da igreja está certa quando fala que nós nascemos no pecado, nós temos a tendência para o mal, ok, mas está errada quando fala que a gente vai aceitar o pecado até Jesus voltar. Não, a gente não vai, a gente vai vencer o pecado. Aí já está certo outro grupo, né, que prega a vitória sobre o pecado. Nós podemos vencer o pecado sim. Então os dois grupos estão certos. Um grupo está certo de um lado, está errado de outro, e outro está errado e está certo de outro, entendeu? Nós precisamos ter uma verdade plena. Qual que é a verdade da justiça pela fé? Você nasceu pecador, você vai ter pecado até a volta de Jesus. O bem que quer esse não faço, mas o mal que detesto é esse que vem em mim. Mas já não sou eu que faço. Paulo não fala que era ele que fazia o pecado. O pecado habitava nele, mas não era ele que fazia. O pecado age por conta própria. Então você não pode fazer, você não pode decidir pensar errado. Por isso que Ellen White fala que nós temos que vencer até no pensamento. Vencer no pensamento não é como um grupo aí está falando, que você não vai ter mais pensamento pecaminoso. Não vai ter mais sentimento pecaminoso. Claro que você vai, até Jesus voltar. Por isso que vai ter a angústia de Jacó. Você vai ver esses defeitos em você ainda. E você vai ver que a porta da graça se fechou, você vai ver que Jesus saiu do lugar santíssimo. E agora? Será que eu estou salvo? Porque eu ainda tenho sentimento errado, eu ainda tenho pensamento errado? Será que eu estou salvo? Então essa é a angústia que você vai ter. Você precisa entender que você não vai poder aceitar. Aqueles que continuarem vivendo no pecado, aceitando o pecado, vem um pensamento errado e a pessoa
se satisfaz com aquilo, continua pensando, pronto. Isso não pode ter. Aí a pessoa vai lá e pratica, além de pensar, de ficar pensando, continuar pensando naquilo que veio errado na mente, ela ainda pratica. E ela quer que Jesus volte e leve ela para o céu. Não vai. Porque tem o texto na Bíblia, lá em 1 João, tem os dois textos, né? Tem o texto que fala que você, se disser que está sem pecado, você é mentiroso. 1 João capítulo 1, verso 8 e 10. Que se você disser que está sem pecado, você é mentiroso e a verdade de Deus não está em você. Não é que você não pode dizer que está sem pecado. Ali, o ponto ali não é dizer. O ponto ali é você entender que é impossível viver sem pecado. Que aquele que fala que está sem pecado, aquele que acha que isso é possível, ele está errado. Ele é mentiroso, ele está mentindo. Então as pessoas que estão dizendo por aí que é possível tirar o pecado da gente, elas estão mentindo. A gente pode vencer o pecado, mas não tirar ele da gente. Entendeu? É isso que vocês precisam entender, gente. A gente pode tirar o pecado. O pecado deve ser removido. E o manto da justiça de Cristo deve cobrir o transgressor da lei de Deus. Entendeu? Então nós não podemos tirar o pecado, mas a gente deve vencer o pecado. É possível a vitória sobre o pecado, mas não tirar ele de nós. A própria justiça de Cristo, a própria justiça de Cristo, que é perfeita obediência à lei de Jeová. O homem tem sua nudez oculta. Então, quando você aceita a palavra, Jesus te cobre. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você aceita a palavra, vai acontecer isso com você. Você aceitou a palavra. Então, agora, Cristo vai te cobrir. Ou seja, tudo que você fez no passado de errado, tudo que você já pecou, Deus não vê, porque Ele vai ver Cristo em você, entendeu? Porque a palavra está vivendo em você. Então Ele vai olhar e vai ver, ué, tem Cristo ali. Não é o Pablo, é a palavra de Deus, é Cristo que está ali, entendeu? Ele te cobre. E aí, até os seus defeitos que ainda existem em você, esses pensamentos que vêm errado, esse sentimento às vezes que vem errado, até isso Deus não vai ver. Por quê? Porque o manto de justiça está sobre você. Você segue a palavra agora. Entendeu? Você ficou com medo. Mas você não vai negar Cristo porque você ficou com medo, né? Você nunca vai conseguir tirar o pecado de você. Essa é uma tarefa de Cristo. Quando Ele voltar, Ele vai glorificar o seu corpo. Aí você vai ser livre do pecado para sempre, gente. Entendeu? Aí você vai se livrar da morte. Você vai se livrar dessa tendência para o mal, que é pecado, né? O desejo da carne, a tendência da carne é pecado. Esse sentimento que você tem, esse pensamento errado que vem na sua mente, não é só o diabo que coloca, não. Isso está na sua carne. É o pecado que habita em você. Só que você precisa vencer isso. Como que vence? Através de praticar a palavra. Então, eu vou morar onde? Aonde a palavra falou para mim morar, onde Jesus falou para mim morar. Eu vou comer o quê? O que Jesus falou para mim comer no tempo do fim. Eu vou adorar a Deus como? Como Jesus mandou eu adorar na sua palavra. Então eu vou fazer tudo o que Ele mandou. E quando eu faço tudo que Ele mandou, Ele me cobre. Pronto. Isso é justiça pela fé. Entendeu? Ele me cobre. Eu não preciso ficar preocupado, né? Olha só o que eu estou falando. Eu não estou falando de se eu tenho que guardar ou não a lei. Tá? Claro que a gente tem que obedecer a lei perfeitamente. Só que a gente não tem que ficar preocupado com isso. A gente tem que ficar preocupado em obedecer a palavra. Se a palavra fala assim, vou dar um exemplo para você prático. Você não precisa ficar preocupado em guardar o sábado, né? E não ter pensamento errado no sábado, né? E não ter atitudes erradas no sábado. Quem se preocupa com isso é aquele que não tem a palavra, é os fariseus. Então você tem que se preocupar com o quê? Como que eu vou guardar o sábado? Como que Deus revelou na sua palavra? Ele falou para mim parar de trabalhar na sexta-feira meio-dia. Então eu vou parar de trabalhar na sexta-feira meio-dia. Aí eu vou conseguir chegar na hora do pôr do sol e estar pronto para o sábado. Mas porque Jesus me avisou, me falou e eu obedeci Ele. Eu obedeci a palavra. Então quando eu obedeço essa palavra, né, revelada, de parar na sexta-feira no meio-dia, eu vou conseguir chegar no pôr do sol do sábado pronto para guardar o sábado. Entendeu?
Agora aquele que fica lá com regrinha de etiqueta e continua trabalhando até a hora do pôr do sol, aí não vai conseguir, vai chegar na hora do sábado, vai estar no mercado comprando ainda, entendeu? Porque não obedeceu a palavra, que era para parar de trabalhar os trabalhos da semana no pôr do sol, não, no meio-dia da sexta-feira. Entendeu? Aí tem outras dicas, né, da palavra, que vai ensinando você a guardar o mandamento. Aí o que eu posso ver, o que eu posso falar no sábado? Está na palavra, você precisa estudar a palavra. Pablo, mas eu não conheço toda a palavra. Então segue aquilo que você conhece. Quando você aceita aquilo que você tem acesso, aquilo que você teve oportunidade de conhecer, quando você aceita e pratica, o manto de justiça já vem e cobre você. Então você já está salvo. Se você só conhece 1% da verdade e você aceitou esse 1% da verdade e praticou, Cristo está em você. Não é mais você que vive, Cristo vive em você. Entendeu? Então me ajuda a compartilhar isso, gente, porque tem muita gente pregando mentira por aí. Tem gente pregando que a gente não é pobre, segue nu, que a gente pode tirar o pecado da gente, né? Tem gente pregando por aí que a gente pode pecar até Jesus voltar, e essas duas teorias estão erradas. Então nós temos o pecado, nascemos com ele, mas vamos vencer o pecado. Entendeu? Vamos ter o pecado até a volta de Jesus, quando ele vai tirar o pecado. Só vai tirar o pecado de quem? De quem tiver vencido o pecado. Ok? Então vamos vencer o pecado, vamos divulgar essa mensagem, vamos tirar os enganos, vamos ser o exército de Jesus que vai fazer ele voltar. Jesus, o céu está todo lá esperando, o céu está lá assim, ó, querendo vir aqui. Lembra lá quando Jesus estava na cruz, que os anjos queriam entrar e tirar Jesus da cruz? Eles estão lá assim também, querendo entrar na terra para voltar, para fazer Jesus voltar. O Espírito Santo está esperando para ser derramado, ele está lá esperando assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Então vamos abrir o coração, gente, vamos levar essa mensagem adiante, tá? Eu vou só mostrar o terceiro texto para você e aí nós vamos concluir essa mensagem, ó. O terceiro texto aqui importante para você, ó. Então tem esse aqui, leia esses textos que é muito importante, e tem esse aqui, ó. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nossa vontade emerge em sua vontade, nossos pensamentos, né? Isso é o que significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Que Jesus seja a sua justiça, que você não faça mais a sua vontade, entendeu? Não sou mais eu que vivo, que você possa dizer isso, mas Cristo vive em mim. Que você possa dizer o que está em Romanos 6. Continuaremos no pecado para que a graça abunde? Não, de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado? Nós para ele morremos. Isso tem que acontecer no batismo. É no batismo que você vence o pecado. É quando você escuta sobre Jesus 1% e você aceita esse 1% e pratica ele. É aí que você tem que ser perfeito. Você nunca mais pode errar aquele erro que você sabe que está errado. Nunca mais pode deixar a sua mente pensar coisas erradas. Então quando vier o pensamento errado, você bloqueia, você não continua pensando, você para. É você que domina a sua mente, não é ela que domina você, entendeu? Essa é a diferença. O pecado está ali, querendo viver em você, mas você sempre deixa ele morto. Quando ele querer levantar, você vai lá e pisa ele, entendeu? É isso que é vitória sobre o pecado. Não é tirar o pecado, é vencer ele a cada dia. Por isso que Ellen White fala que nenhum dos apóstolos disse que estava sem pecado e que era perfeito, gente. Por isso que Paulo fala, nós que somos perfeitos, e depois ele fala, eu não sou perfeito, não alcancei, estou caminhando para a perfeição. Está entendendo? Por isso que 1 João fala que quem disser que está sem pecado é mentiroso, a minha verdade não está nele. Mas também a Bíblia fala que quem peca é do diabo. Então você precisa entender esses dois versos e harmonizar eles. Deus te abençoe, que faça você ser justificado. Em nome de Jesus, amém.